Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Está no ar o nosso tradicional boletim do mercado do boi gordo. Hoje com a participação de Alcides Torres, lá da Scott Consultoria, para a gente entender o que está acontecendo nesse mercado. Um mercado que teve um fôlego bastante significativo, ganhou um fôlego bastante significativo ao longo desse mês de setembro. Está caminhando para uma segunda quinzena com pelo menos em São Paulo, uma estabilidade dos preços. E o que a gente quer saber é se tem fôlego ainda para continuar subindo e principalmente o que está acontecendo no mercado brasileiro do boi gordo nesse momento. Seu Alcides, seja bem-vindo, meu caro. Obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação do mercado. E a primeira pergunta é: a gente viu São Paulo dando uma parada, uma estabilizada aí nesses últimos dias. É normal? Tem alguma coisa nova acontecendo? Enfim, qual é o viés aí para os preços da arroba do boi gordo, seu Alcides? Ô, Alexander, boa tarde, viu? Obrigado aí pelo convite. Não, o mercado é assim, não é? Conforme os ajustes vão acontecendo, ele dá uma paradinha para ver para que lado o mercado anda, né? E como o mercado deu uma alavancada, o mercado ficou volátil, né? O mercado estava estagnado e de repente os preços começaram a subir, a volatilidade aumentou. Então a hora que os frigoríficos fazem uma posição, quando os compradores compram, eles dão uma paradinha para ver se a compra foi no volume correto, se o preço de revenda está sendo aceito pelo mercado, né? Dos cortes de carne. Então essa estabilidade de preço que nós apuramos hoje na Praça Pecuária de São Paulo é normal. E o preço tem mudado em algumas praças. Em algum lugar só sobe a cotação da arroba do boi, em outro lugar só sobe a da novilha, em outro lugar só a da vaca. E aí, é claro, atendendo às características mercadológicas dessas regiões. Mas o mercado hoje é de firmeza, viu, Alexandre? Agora, dá para dizer que a tendência é de alta, seu Alcides? Temos em vista aí uma tendência de alta, uma continuidade da alta? Sim, a expectativa do mercado é que é de preços firmes com tendência de alta, tá? A gente tem o fator da retração da oferta de fêmeas para abate pesando, tá? Então a expectativa é de alta, sim. Vamos entender um pouquinho dessa questão da retração da oferta de fêmeas, Salcide. Isso é importante ainda para esse segundo semestre? Tecnicamente ou teoricamente, as fêmeas compunham ou compõem as escalas de abate do segundo semestre e a chegada do segundo giro de confinamento não seria uma preocupação com mais oferta? Bom, vamos lá, tá? Na verdade, o que determina o comportamento dos preços, né? O conhecido ciclo pecuário de preço, é o aumento ou a diminuição da oferta de fêmeas, tá? E quando a oferta de fêmeas aumenta muito, a cotação da arroba cai. Todos os machos sempre vão para abate, tá? O que varia é justamente a oferta de fêmeas. Se os bovinos de reposição estão com preços atraentes, então o pecuarista segura as matrizes para produzir bezerro, tá? E quando o preço está largado, ele vende o seu rebanho de fêmeas para fazer caixa, tá? Então, normalmente, no segundo semestre, sempre no segundo semestre, a quantidade de fêmeas oferecidas ao mercado para abate é menor. E por que no primeiro semestre é maior? Porque você tem descarte de estação de monta, toda aquela vacada, novilhada vazia vai para abate. A gente teve, esse ano, preços muito deprimidos, então a gente teve uma pressão de seleção muito maior, não é? E agora, no segundo semestre, a quantidade de fêmeas diminui. E com relação à oferta de bovinos confinados, se pode alterar ou não o comportamento de preço, e nós acreditamos que não, mesmo porque boa parte desse rebanho já foi previamente comercializado, ou através de contratos de opções, ou através de contratos a termo, não é? E isso já está escalado, digamos assim, tá? E em função também da
dessa retração de ofertas ofertadas e a oferta de gado confinado, isso não deve mexer muito no mercado. É claro que pontualmente, algum frigorífico ou outro, isso possa acontecer, viu, Alexandre? Mas não, a quantidade, pelo menos a estimativa de gado confinado que a gente tem até hoje, não difere muito de anos anteriores. Ou seja, é preciso que a demanda continue aquecida, então, seu Alcides, para poder absorver essa oferta, certo? Algum sinal de demanda enfraquecida ou alguma interrogação em relação à demanda, tanto interna quanto de mercado externo? Olha, com relação ao mercado externo, não, né? A gente tem aí a China comprando firmemente, a gente está exportando mais para o México, Estados Unidos, Canadá, etc., Emirados Árabes Unidos, assim por diante. Então a gente tem um mercado externo robusto e comprador, tá? Então a gente está indo bem. Então, a não ser que a China pare de comprar, tá? Mas do contrário, a expectativa é de preço de mercado externo ainda comprador. E com relação ao mercado interno, também os indicadores, né, eles indicam o consumo firme. A gente tem o menor desemprego dos últimos anos, a intenção de consumo das famílias continua firme. Caminhando para o final do ano, você tem férias e 13º salário pintando, você tem um ano de eleição, né, a eleição vai acontecer agora, aí, daqui a pouquinho, e tudo isso significa mais dinheiro circulando, e com mais dinheiro a gente consome mais carne vermelha. Tá? Então a expectativa de consumo no mercado interno também é de firmeza. Tanto é que nos levantamentos que a gente faz de disponibilidade interna de carne, esse ano está bem melhor do que nos anos anteriores. Nessa questão da disponibilidade de carne, Alcides, a gente tem ouvido falar muito sobre basicamente duas dúvidas. O preço da carne para o consumidor final, né? Porque se reajusta no atacado, uma hora vai chegar lá no varejo também, e se isso não seria um limitador para consumo, e a competitividade com as demais proteínas. Até então, a carne vermelha vem tendo uma boa competitividade, mas a partir do momento que o preço sobe, isso pode perder um pouquinho essa competitividade. Faz sentido essa análise e isso de alguma coisa pode interferir aí no consumo e, no final das contas, na precificação? Faz sentido, mas o mercado funciona da seguinte maneira, né? O preço da carne só continua subindo se houver consumo, tá? Vamos dizer assim, o que determina a cotação da arroba do boi gordo é o preço da carne no varejo, tá? Então, se a carne subir muito, no primeiro momento em função da oferta de boiadas, tá? E o mercado consumidor não aceitar esse aumento, na hora isso é repassado e o preço cai de novo, tá? Mas nós acreditamos que isso não deve acontecer, mesmo porque o aumento da carne lá no varejo, ele também tem subido de maneira vagarosa, tá? O problema é que quando sobe no varejo e cai no atacado, não cai imediatamente no varejo, tá? O varejo, ele trabalha de maneira independente, ele está muito mais ligado ao que o produtor resolve comprar do que qualquer outra coisa. E o que a gente tem assistido, por exemplo, na carne de frango, é que a produção tá controlada justamente para o preço não cair, tá? Então, está existindo lá uma regulação interna para que os preços não caiam muito. Então, eu acredito que vamos dizer assim, as altas que devam acontecer no quilo de carne para o consumidor, eles sejam razoáveis em função desse cenário que eu te disse de aumento de dinheiro circulando para todo mundo, em função de pagamento de bonificação, férias, 13º salário, eleição, essas coisas todas. Ou, no final das contas, uma continuidade da demanda consumidora lá na ponta final, então, né, seu Alcides? Sem grandes surpresas. O Alexandre, é claro que essa análise vale para hoje, tá? Se o mercado ficar muito volátil, tudo muda. Muito bem. Seu Alcides, agora,
Quando a gente olha, por exemplo, a B3, a gente tem um outubro a 265 e um novembro a 269. Quando a gente compara com São Paulo, por exemplo, temos um respiro aí de R$ 10. E a gente está falando de um outubro daqui a, sei lá, 10 dias, 15 dias. É, chegamos lá, Cides, é factível esse número da B3 hoje, na sua opinião? Olha, a B3, ela é uma... Aquilo ali é um indicador, tá? Então, se eu sou pecuarista e eu não acredito que a arroba vai chegar a 269, que você falou, 261, eu vendo gado. Eu já vendo lá na bolsa porque eu acho que não vai, tá? Agora, se eu sou um frigorífico e preciso comprar, e eu acredito que vai subir, então eu compro esse boi já a 260, porque eu acho que ele vai a 270, tá? Mas sim, o boi China, e hoje em dia o indicador da B3, ele inclui o boi China, tá? Então, o boi China hoje em São Paulo já está 261, 262, tá? Estamos Então, perto esses números disso. podem ser que aconteça também no mercado físico, sim. Estamos perto disso, então. Outubro Estamos perto. 265. É, É. é. Qual que é a sua dica, se você diz para o produtor pecuarista que está ouvindo a gente nesse momento? Que momento é esse? Olha, a dica, vamos dizer, se é que a gente, você vê que o pecuarista sabe muito bem, né? Porque sabe muito bem lidar com as influências econômicas, mas eu diria o seguinte: apesar da arroba do boi gordo ter subido fortemente, a cotação da reposição subiu, mas não subiu com a mesma intensidade, tá? Então, se o pecuarista que está nos ouvindo aí, ele é um recriador ou um invernista, está na hora de fazer, de aproveitar esse momento, né, para fazer a troca, porque a relação de troca está vantajosa, imaginando que o ano que vem, os bovinos de reposição, em função da quantidade de fêmea que a gente abateu em 2023 e até agosto de 2024, a gente deve ter os bovinos de reposição mais caros do que estão hoje, tá? Então, eu adiantaria o processo e faria a troca. É claro que... Por que então que o bovino de reposição não subiu com tanta intensidade que nem o boi? Porque a gente está numa seca bíblica medonha no Brasil todo. A gente tem ainda esse fantasma. Parece que todos os incendiários do mundo resolveram É verdade. entrar em atividade. Então eu não tenho pasto, né? Eu tenho um clima seco, umidade relativa do ar muito baixa. Nós estamos tendo clima de deserto, né? Então você riscou um fósforo, pega fogo, né? Então e tudo isso deixou também os compradores na retranca, tá? Mas se pensar exclusivamente arroba do boi, arroba do bezerro, do garrote lá, do bezerro de ano, etc., fazendo a relação de troca, está muito bom. E tende a piorar, tá? Então, podendo, se eu tiver reserva de alimento, eu já providenciaria, já faria essa troca, estrategicamente. É claro que isso também vale para hoje. Agora, a gente também, do ponto de vista agronômico e zootécnico, a gente sabe que nem todas as fazendas estão aptas a receber uma cabeça a mais no seu pasto, porque não tem mais pasto. E essa alta recente da arroba do boi gordo justifica essa melhora aí da relação de troca, né, Celcides? O bezerro não acompanhou da mesma forma, né? Não acompanhou. A cotação subiu muito mais do que os bovinos de reposição, tá? É o momento de aproveitar. Agora a gente precisa, vamos dizer assim, embora a natureza seja generosa com os agricultores brasileiros, né? Mas o produtor, ele, tendo por base esse ano como experiência, seria conveniente planejar reservas de alimentos, tá? Silagem, feno, ou qualquer diferimento de pasto, etc. Nós vamos ter que voltar a fazer sistemas de combate a incêndio com aceros nas fazendas, que a gente já não fazia isso há muito tempo, né? Mas isso é uma lição. Agora, esses incêndios não é uma característica só do Brasil, viu, Alexandre? Né? Está pegando fogo no mundo inteiro, tá? É uma coisa medonha. Mas é importante se prevenir, né? Porque o prejuízo é grande, né, seu Alcides? Depois que acontece o incêndio num pasto, recuperar esse pasto leva tempo, né? Olha, o prejuízo é enorme, tá? Por exemplo, há muitos anos a gente já não usa o fogo como ferramenta, tá? Primeiro porque é proibido, não é? E porque as companhias todas, como o Brasil hoje ele virou
um grande jogador no mercado internacional, e os mercados que a gente abastece exigem todo um protocolo de ambiência, né? De bem-estar animal, de respeito à natureza, etc, etc, etc. Tá? Então, esse fogo, por exemplo, na cana-de-açúcar, no plantio de grãos e mesmo em pasto, nós queimamos uma palhada aí, esse incêndio criminoso ou não, mas isso aí liquidou com anos e anos Sim, e anos de cuidado com o solo. Tá? sim. Foi um desastre. Tá? Então, quer dizer, a perda do agricultor é imensurável. A gente não consegue medir de quanto de prejuízo esse fogo causou. Tá? Mesmo, e teve todo um processo de reeducação, de recuperar a microbiota do solo. Se a gente pegar esses incendiários, a gente tem que deixar esses caras mofando na cadeia um bom tempo para eles pensarem no que fizeram, tá? Isso aí de castigo, né, seu Foi Alcides? lamentável, tá? Agora, seu Alcides, pensando na possibilidade de pastagem, né, de pasto que passou por essa questão das queimadas e que está vivendo essa situação seca atual, isso vai refletir na volta da oferta de animais de pasto lá na frente? Pode atrasar a chegada desses animais? Olha, o pasto é uma dádiva dos deuses, né? Então a gente tem aí uma recuperação mais veloz, né? Em função das... Mas tem que chover, tá? Se chover Sim, não sim, acontece sim. nada. Mas a gente já está... Isso vai ter um atraso, sim, na recuperação do pasto, porque nós zerou tudo, né? E a gente está tendo atraso também na semeadura de grãos, tá? Então, e hoje a pecuária é tudo, né? Pasto, grãos, farelos, tortas, e tudo isso a gente vai ter um atraso sim, tá? Então, provavelmente, nós imaginamos aqui na Scott Consultoria atrasos de 60 a 90 dias, tá? 60 a 90 dias, quando a gente compara com o normal do calendário, né, seu Alcides? Como normal, tá? A gente já deveria, por exemplo, nós estamos já, como você acabou de falar, nós estamos saindo de setembro e não choveu. Quer Sim. dizer, teve chuvas aí, mas pontuais, tá? Na nossa região aqui, nós vamos fazer que nem o pessoal do Nordeste, que quando caem as primeiras chuvas, sai toda a população embaixo de chuva, né? Para agradecer a bênção Agradecendo, da chuva. E vou te falar, o dia que chover aqui na nossa terra, eu também vou sair na chuva para agradecer, viu? É isso. E tá chegando, viu, seu Alcides, pelo que a gente está acompanhando aí das previsões, tá chegando, óbvio que ainda de forma, né, bem incipiente ainda, mas a partir de outubro a tendência é regularizar, pelo menos isso são as informações dos meteorologistas. Vamos acreditar que eles estão certos dessa vez, né, seu Alcides? Tomara que sim. Agora, tem o outro lado, a gente precisa sempre tirar o melhor de tudo. Não sei se você viu, mas anteontem nós tivemos uma lua estupenda. Ontem a lua estava muito bonita. Com esse fumacê todo, a gente tem cada pôr do sol deslumbrante. É Então vamos verdade. aproveitar, dentro do desastre, o que pode ser aproveitado de poético e de bonito. Muito bom. Alcides Torres, sempre bom conversar contigo. Obrigado aí pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez. Volte sempre, meu amigo. Muito obrigado, Alexandre. Bom trabalho para vocês. Continuem a fazer esse excelente trabalho que vocês têm feito. Muito obrigado. Grande abraço, Alcides. Abraço. Alcides Torres, Scott Consultoria, trazendo para a gente um pouquinho do que está acontecendo com o mercado. O Alcides não está preocupado com excesso de oferta, não. Apesar de, sim, uma oferta talvez igual, um pouco maior aí de confinamento, ele lembra que o fator fêmeas, oferta de fêmeas, está reduzindo e está reduzindo de forma bastante drástica nesse segundo semestre, o que pode dar uma equilibrada aí nesse volume de oferta e, portanto, se a demanda se mantiver nesse mesmo ritmo e nessa mesma toada que a gente está vendo, tudo isso vai ser possível de ser absorvido aí, e, portanto, a tendência de alta para a arroba do boi gordo
estaria mantida. Análise do Alcides Torres, da Scott Consultoria, aqui para gente, Notícias Agrícolas. Vamos ver como é que estão os preços lá na B3. Eu falei de B3 para outubro a R$ 264,90, uma queda de 0,09%, e o novembro a R$ 269,10. Nesse caso, sem modificação em relação aí, ao dia anterior. Setembro já está caminhando aí para os finalmente. Hoje acabou encerrando, ou na verdade está trabalhando em alta de 0,08% a R$ 259,10. Indicador do boi gordo, indicador CPEA, fechou com alta de 0,1% a R$ 257,30. São os números do mercado do boi gordo. A gente vai ficando por aqui. Daqui a pouco tem outras informações e mais destaques. Continue com a gente.